Fala galera, bem-vindo a mais um BIMcast, tá bom? Um BIMcast sobre BIM, tecnologias, tá bom? Comigo aqui a gente tem o Marlon, tá bem? Fala Marlinho, tudo bem? E aí, tranquilo? Beleza. Tranquilo. Hoje a gente está com a configuração um pouco reduzida, né, de Desfalques participantes, desfalques aí, no né? departamento médico. Estão no departamento médico, mas é isso aí, né? O pessoal precisou se ausentar e a gente não pode parar, né? Vamos nós. Então vamos lá, né? O tema de hoje, né, é um tema bem interessante, tá bom? E até um pouco discutido, eu acredito, né, no universo de projetos, tá bom? Pelo menos na minha experiência aí, né, desses 10 anos aí de projetos, é pouco discutido, tá? Então, é sobre gestão BIM, né? Gestão de um projeto em BIM, né? E como é que é essas mudanças, essa mesclagem, né, que a gente está tendo aí no nosso dia a dia, né, de um projeto em BIM para um projeto em CAD, né? Então a gente tem essa mesclagem, né, no dia a dia e, né, com aí ao longo do tempo a gente cada vez vai melhorando, obviamente, né? Mas ainda a gente tem essa mescla, né, no nosso dia a dia, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Abordar mais sobre essas diversas visões, né, que a gente tem em várias gerenciadoras, né? Para quem não conhece, né? Só para a gente demonstrar, é assim que um projeto, né, assim que ele nasce, né, de algum arquiteto, algum escritório de arquitetura, né, um cliente ele quer fazer um empreendimento, né, enfim, a partir que ele nasce, como é que é o seguimento, é o passo a passo, né? O cliente ele procura quem para fazer isso, né? Para organizar tudo. Geralmente é a gerenciadora de projetos, né? E aí essa gerenciadora ela vai dar todos os caminhos, né? Ó, a gente pode seguir por aqui, você vai precisar dessa disciplina, você vai precisar fazer isso aqui para então ter, né, a obra edificada, né? Desde a concepção inicial de arquitetura até os projetos complementares, né? Até a execução da obra, né? E entrega final para o seu cliente, né? Então, quem faz isso é a gerenciadora de projetos, né? Então a gente tem diversas aí, né, no mercado. Tem umas que são bem, como eu posso dizer, né, já bem consolidadas no É. mercado. Então já tem assim, dá para contar nos dedos, tá? E geralmente elas já são específicas em algum nicho de projetos, né? Então elas já tá aí no mercado bem consolidadas, né? E, e a gente vai abordar, né? Como a gente é projetista, a gente tem esse contato direto com várias gerenciadoras, né? Porque cada projeto praticamente tem uma gerenciadora diferente, né? Então a gente vai abordar isso no nosso Beamcast de hoje, tá bom? Marlon, você gostaria de começar, por exemplo, falando o que você pensa sobre essa questão de estar mesclado ainda, né? De BIM e CAD, essa É. visão, né? Que as gerenciadoras têm ainda. Eu vejo que ainda existe muita confusão, até conceitual, em relação ao BIM, né? Entendimento do conceito, porque muitas vezes, até mesmo definição, os famosos Ds do BIM, algumas empresas entendem de uma forma, outras entendem de outra, a gente gosta de trabalhar com usos, né? Então, isso tudo é questão de LOD, se vai usar, se não vai, como é que vai definir esse escopo, isso tudo faz parte da definição do escopo, de um contrato, etc. E a partir dali você tem uma. Quem é contratado pela gerenciadora tem uma variedade ampla, né, de situações aí que vai ter que se adaptar para poder trabalhar justamente em função disso. A gente não tem muitas vezes uma diretriz exata em relação ao escopo, em relação ao entendimento do cliente, né?
Então, existem empresas, por exemplo, de consultoria, BIM, e essas empresas, sim, definem claramente, ó, você vai trabalhar dessa forma, assim, assim, assado, né? Mas muitas vezes a empresa não passou por uma consultoria e às vezes o entendimento do profissional que está lá dentro é o que vai estar valendo, né? Muitas vezes o especialista BIM que está ali dentro. Então, existe essa diferença de entendimento ainda, né? As normas brasileiras ainda não estão totalmente concluídas, parte dela apenas foi publicada da NBR, acho que são 7 partes, ainda tem uma de IFC que vai sair também e tudo mais, então tem bastante coisa por vir, muita definição, mas no momento essa é a realidade, né? A gente tem aí quem é contratado por gerenciadoras, né? Que é o caso da nossa Benji, a gente tem aí ainda alguns problemas nesse sentido, né? De ter que se adaptar em N questões em relação aos clientes e até mesmo no entendimento CAD versus BIM, né? A gente tem um choque de metodologias, né? O CAD que a gente fala não é só o AutoCAD, o software, é a metodologia CAD, que é o desenho auxiliado por computador, e o BIM, né? Então, é um choque ali. E quando muitas vezes a pessoa não tem uma visão voltada para o BIM, ela fica CADizando o BIM, né? O termo CADizando o BIM, porque o cara quer fazer coisa que é feita em CAD diretamente num software de projeto, de projetos BIM. E aí não dá certo, não funciona. Então, muitas vezes tem algumas questões nesse sentido também. Antes da gente continuar, é importante pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, ajuda a gente aí, tá? Deixa o seu like, clica no botãozinho para se inscrever no canal, ajuda a gente, tá? E você encontra aí Alphabet Engenharia nas redes sociais, ok? Você pode encontrar no nosso site também, lá vai ter os nossos escopos, nossos serviços, uma página de cursos para você também buscar o seu conhecimento. E a gente agradece muito aí a sua visualização no vídeo, tá? Muito obrigado e ajuda a gente aí com o like. Isso aí, Marlene, isso aí. Então, que nem você disse, né? As gerenciadoras, né? Elas ficam cadizando realmente, né? O projeto em BIM, né? Mas aqui é uma questão de experiência, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente tem as gerenciadoras e essas gerenciadoras existem os gerenciadores, né? Onde eles sabem, assim, é meio que já está já está no cerne dele, vamos dizer, na alma dele, de como tem que gerenciar um projeto, né? E aí ele e aí a metodologia dele, né, que era a metodologia em CAD de muito tempo atrás, né, ele já vai em seguindo, então ele já sabe quanto, só de ver um prédio e a área desse prédio, né, quantos andares, ele já sabe praticamente o prazo daquele prédio, né? Então, e aí ele tenta, né, adequar o cronograma nas outras disciplinas, né? Então, quando tem um gerenciador muito experiente, ele já sabe logo de cara, às vezes, né? Só que aí, quando muda essa metodologia, o BIM, você não pode simplesmente pegar esse cara que tem essa gama de experiência e, né, descartar, né, e chamar outro que entenda de BIM. Não, né? Esse cara que tem a expertise, né, toda essa gama de experiência, ele que vai gerenciar o Ele projeto tem em que ser BIM, né? capacitado justamente para que possa Então, atender essa demanda, né? e justamente, ele precisa ser capacitado em BIM. Só que aí, quando você vai pegar a metodologia CAD para a metodologia BIM, não bate questão de prazo, né? Porque no CAD a gente precisa de menos tempo de projeto e maior tempo para a obra, né? Para enxugar ao máximo, né? Na metodologia BIM não. Na metodologia BIM é mais prazo para o projeto e menos para a obra, né? Porque a obra vai ser, você não precisa pensar na obra, né? Porque já está executado virtualmente, você só vai executar fisicamente, né? Todos os problemas que pode ter numa obra já estão solucionados no projeto, né? Então, essa visão às vezes o gerenciador, né, ou a própria gerenciadora, não tem ainda, né, ou está se adequando ainda. Por quê? Às vezes a gente é um caso engraçado porque a gente pegou um gerenciador que conhece sobre o BIM, sabe a metodologia, mas o cliente não conhece. Né? O cliente ele já é acostumado a fazer obras, né? A fazer as obras, fazer as edificações. Então, o próprio cliente ele já sabe como é que é o método, né? De como fazer uma obra e faturar com aquilo, né? E aí, quando você muda,
né, essa perspectiva, ele fica com o pé atrás ainda, né? Como assim? Eu vou gastar o budget aqui, eu vou gastar já tudo quase no projeto e lá na frente eu não vou ter tempo para a obra, né? Tipo, o cliente final às vezes não entende isso, né? E aí, né, fica cobrando a agenciadora esse posicionamento. Ah, esses prazos dos projetos estão muito longos, né? Precisa adiantar o máximo, preciso terminar esses projetos logo para começar a minha obra, né? Ou então ele já mesmo, já tem os projetos aí de plano altimétrico, né, de fundação, já vai começando, já vai escavando, já vai fazendo as coisas aí, enquanto os outros já vão terminando, né? E essa metodologia não é a metodologia BIM, né? É uma mescla que a gente tem aí, né? E realmente a gente só precisa capacitar, né? Eu acho, na minha visão, né? Capacitar o gerenciador, né? Porque ele já tem uma gama de experiência em projeto de CAD, então pegar essa experiência e capacitar para um projeto em BIM, né? E também já ir talvez moldando, né, o cliente final, tá? Eu sei que é mais difícil esse ponto, porque ele que é o dono do dinheiro, né, vamos dizer assim. Então, e moldando esse cliente para que ele possa entender essa visão, né? Que ele vai gastar mais um pouco com o projeto, só que ele vai reduzir muito o tempo de obra e os custos que vai ter na obra, né? Então, realmente, acho que, na minha visão, tá, Marlon? Só vai conseguir esse segundo ponto, né, de transformar, moldar o cliente, quando você realmente mostrar para ele, olha, tal obra em CAD foi assim, né, com o sistema em CAD, tal obra foi assim, questão de orçamento mesmo, sabe, final. Né, você mostrar assim na mesa, ó, o BIM foi mais barato fazer, né? E a gente teve essas etapas. Só que é difícil ter, né, esse comparativo, né? Eu acho que é um pouco difícil. Né? O que é que você pensa sobre isso? Eu acredito que você deu bons exemplos aí, é tudo em relação à cultura, né? É um dos pilares principais do BIM, que é a cultura, como a pessoa, o owner, que é o cara o investidor, o dono da obra, e como as empresas contratadas e subcontratadas vão entender isso, né? Então, a partir do momento em que o cara que tem a grana não quer saber de esperar para ver a obra acontecer, dificulta muito o uso do BIM, né, nesse empreendimento. Então, a partir do momento em que o cara começa a pressionar para o pessoal começar a acelerar a execução de obra, fica difícil, né? Um projeto BIM, quem trabalha com BIM sabe que não é mais rápido, você bem destacou, não é mais rápido, porque você está criando ali um projeto que vai ser executado e é para ser um as-built, conceitualmente é essa a ideia, né? Então, a execução vai ser exatamente fidedigna em relação ao que está no projeto, para isso a obra tem que participar, e das definições de engenharia, etc. Mas eu acredito que é tudo uma questão cultural. E isso não tem muito jeito. É uma geração de pessoas, de profissionais que vai precisar passar, né? Assim, tem muitas pessoas que não se importam em se atualizar o conhecimento. Tem outras pessoas que muitas vezes a empresa não investe na capacitação dos colaboradores nesse sentido. Então, as coisas estão acontecendo gradativamente, né? Mas eu acredito que, principalmente em relação à obra, vai levar alguns anos aí para a gente conseguir ter números parecidos ou chegar a metade do desempenho dos japoneses, por exemplo, né? Ainda a gente está um pouco longe, um pouco distante. Os métodos no Brasil ainda, o cara vai assentar lá o bloco, depois vai ter que quebrar a parede porque ele não previu alguma coisa em projeto, etc. Então, ainda acontece muito e principalmente em obras menores. As obras maiores têm poder de investimento, né? Muitas vezes o cara consegue investir num projeto BIM e utilizar o 3D para execução pelo menos e tal. Tem o quantitativo assertivo, uma obra ali minimamente compatibilizada, mas na maioria das obras que acontece, que são as obras menores, são casas que são construídas por aí, pequenos edifícios, é complicado, porque o investimento inicial é alto, né, para trabalhar com BIM, mas o retorno você tem na economia ao longo do tempo. E até fazer o cara entender isso leva um tempo, complica. É verdade, né? E assim, né? Se a gente for, você citando nessa essa questão de as empresas não querem, né,
capacitar, às vezes, né, os seus colaboradores para isso, né? Eu fico pensando que talvez até o mercado, talvez não. O mercado de projetos também então nem incentive, né, que você participe disso, né? Porque assim, as pequenas obras, se a gente for pegar em grandes obras, ok, né? Você vai ter ali a parcela praticamente de todos os projetos em BIM, né? Mas se a gente for, né, uma gerenciadora vai ter uma grande obra, né? E vai ter também pequenas obras, né? Para compor a sua questão de faturamento ali também dentro da empresa delas, né? Então ela não pega só grandes obras, né? Ela pega também pequenas, né? E geralmente essas pequenas obras não existe o BIM, né? É totalmente em CAD mesmo, né? E não tem essa gama aí de gerenciamento, né, extrapolado aí que a gente precisa, né, para o BIM, né? Então, às vezes a própria gerenciadora fica refém de tipo, vou capacitar todos os meus clientes em BIM ou os meus colaboradores em BIM, mas nem todos os projetos que vêm para a gente são em BIM. Né? Então fica nessa daí também, né? Onde você só tem alguns, né, que são especialistas, que você contrata, que sabe um pouco de BIM, sabe um pouco só de rodar Clash, vamos dizer assim, né? Não é um gerenciador que sabe de BIM, né, da metodologia BIM. É um cara que geralmente trabalha com modelagem, né, que sabe rodar um Clash, né, vamos dizer assim, né, pegar esses modelos, botar em um Navisworks, por exemplo, e fazer, né, uma análise, um relatório daquilo, que geralmente esse cara que é de fato o gerenciador do BIM, né, vamos dizer assim, né? Você tem um gerenciador, né, principal, que ele sabe de todas a parte de cronograma, né, de CAD, mas ele não sabe de BIM às vezes, né? E aí, esse profissional que sabe rodar o Clash, ele não vai ter uma noção mais precisa de orçamento, é que acaba cuidando do BIM, né? Daquela obra, né? Então, a gente vê aí um profissional desqualificado, né, para gerenciar um projeto, né? E muitas vezes as empresas também nem querem investir no profissional um pouco mais caro para fazer um gerenciamento, né, BIM, na metodologia BIM, porque talvez não tenha essa demanda, né, completa aí do BIM também. Apesar que a gente está vendo que os projetos em BIM estão crescendo bastante, né? E vamos Ah, ver se essa realidade muda, né? a Obviamente. a aceitação do mercado é clara, assim, não tem, o mercado de projeto não tem nenhuma rejeição, assim, é muito baixa a rejeição em relação ao BIM. A gente já teve contato com empresa que falou que o projeto do cara em CAD é melhor que o BIM. Mas assim, É, é muito raro acontecer, entendeu? As empresas no contexto geral, principalmente em projeto, elas têm um nível de aceitação muito grande, né, em relação ao BIM. Eu acho que o ponto é assim, a gente está no mercado em que cada vez mais especialistas são formados, né? Então você tem um cara que é especialista por formação e por experiência em planejamento de obra, por exemplo. Então o cara que vai fazer o cronograma, que vai definir junto com a engenharia os prazos, etc, né? O cara do orçamento, né? O cara que vai gerenciar lá dentro do canteiro a obra, etc. Então, as mãos de obras que vão executar. Então, assim, eu acho que dá para acrescentar um profissional nesse fluxo, né? Que é o coordenador BIM. Acrescentar esse profissional, que o cara não vai ter expertise, experiência de montar um cronograma, mas o cara vai saber como vincular o cronograma num projeto, né? Para fazer as simulações de planejamento. O cara não tem expertise, muitas vezes, de anos comprando material e etc., conhecendo fornecedores, mas ele sabe como é que você consegue extrair um quantitativo assertivo do projeto, né? E vincular isso num banco de dados para extrair com preço, etc. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Você tem um uhum, especialista, BIM, que vai fazer essa coordenação e vai aplicar os usos adequados de acordo com o que a empresa está precisando, né? É muito disso. Nós temos feito isso na Abenge, em certos contratos, uma gestão BIM, né? Então, o cliente muitas vezes precisa fazer um projeto, modelar e compatibilizar, a gente modela e compatibiliza. O cliente precisa fazer um projeto 3D para compatibilizar e quantificar, a gente projeta, modela, compatibiliza e quantifica, né? Se o cara precisa também de uma documentação, extrai um PDF, a gente vai lá, monta a documentação e extrai o PDF. Então depende muito do que o cara precisa, a necessidade que ele tem, e dentro desse fluxo, né, de projeto indo para a obra, na obra que ainda tem uma carência um pouco maior, é justamente investir nesse profissional.
né? Investir nesse profissional e dar tempo ao tempo, porque as coisas também precisam ser configurado, precisa ser desenvolvido e assim por diante, né? Não vai acontecer de uma hora para outra. Passa por aí e de novo cai na questão cultural, tanto de quem faz quanto de quem paga, né? A questão cultural, o cara entender que, olha, eu estou fazendo investimento em BIM agora, estou pagando um profissional BIM, né? E eu vou colher esses frutos ao longo dos próximos anos, dos próximos contratos que eu tiver. É mais ou menos isso. E, assim, para encerrar o raciocínio, esse profissional, esse especialista BIM, o grande diferencial dele é entender o fluxo de informações dentro do projeto, dentro do modelo, né? Porque o I do BIM é o principal ponto, né? A informação é o que transforma o projeto 3D, senão um 3D, só 3D não é BIM, né? Ele é BIM porque ele tem informações, tem propriedades. E o cara que enxerga, entende esse fluxo BIM é esse especialista de coordenação, né? Uhum. Esse cara vai ter a condição de montar esse fluxo e usar as informações de acordo com a necessidade. É importante destacar isso, né? É além da necessidade de as empresas usarem um CDE, né, um ambiente comum de dados, todos os dados armazenados em um lugar único e acessíveis por todo mundo, com os acessos customizados, isso é uma demanda muito grande nas empresas, porque muita empresa está com papel perdida, não sabe onde está tal documento, precisa de alguma coisa, tem que ligar para alguém para saber onde é que está, entendeu? Então, é simples, sabe? Tem das fornecedoras de software disponibilizam isso, tem da Microsoft, da Autodesk, tem do Google, tudo isso. Armazenar em nuvem é pelo menos um bom começo, né? Para que as pessoas Uhum. possam também investir nesse armazenamento de informações no local único e que os profissionais possam trabalhar com esse fluxo da forma adequada. Realmente está faltando esse profissional, né? Esse gestor BIM, né? Esse cara Esse da profissional ele coordenação. existe e tem bastante gente que faz isso, né? A questão é que esse profissional muitas vezes é subvalorizado, tá? Então o cara não é o profissional que trabalha com desenvolvimento BIM, com desenvolvimento de rotinas de automação BIM, por exemplo, e fluxo de informação. Se for comparar o cara que desenvolve soluções BIM e um cara que desenvolve solução para game, por exemplo, a diferença de valorização é muito grande, né? Uhum. Um programador, um cara que desenvolve soluções tecnológicas com informações para games, né, para softwares, para aplicativos, tem uma valorização no mercado muito maior do que o cara que faz a mesma coisa para o BIM, né? Então Do é a projeto. cultura, é o entendimento dos caras que fazem os investimentos no contexto geral, entende? É verdade. Então, esse cara existe, né? Então, ó aí, gerenciadores. Vamos procurar melhor esses caras aí para a gente ter um gerenciamento melhor aí nas obras, né? Porque a gente para assim né, no nosso dia a dia aqui na Bend, a gente fica, às vezes, de boca aberta com os prazos que nos dão, Uma loucura, né? cara, uma Uma loucura. loucura, né? Tipo, preciso disso para tal dia, porque precisa ser assim, o cronograma já foi assim, mas a gente olha, né, o cronograma quando a gente recebe, a gente fecha um projeto, a gente, vamos dar uma olhada no cronograma para ver, né? O tempo de modelagem é tipo, não é nada, né? Tipo, não, o cara não considerou nada aqui. O cara considerou que a gente tá fazendo pastel na feira, né? Que é ali fritou e entregou, né? Ou seja, a gente fica abismado, né? Como os cronogramas, né? Eles estão vindos assim com os prazos muito absurdos para um projeto em BIM, né? Então, tá aqui nosso desabafo, né? Não, Tá e aqui o outra nosso coisa, desabafo. muitas vezes a gente acaba entrando no projeto enquanto a arquitetura está sendo desenvolvida, né? Não está pronta a arquitetura, vai ter revisão de arquitetura e você perde trabalho em função disso. O cliente fala assim, puta, vamos espelhar esse prédio aí, vai, não estou gostando, acabou. Acabou o seu projeto, você vai ter que refazer o seu projeto, basicamente, né? Porque muitas vezes o cara rotaciona, espelha, muda o layout, cara, acabou. Você vai perder um mês de trabalho ali fácil, entendeu? Muitas vezes isso acontece. Então, assim, esse problema de entendimento do conceito e coordenação é complicado, né? Uhum. É a cadização do BIM, né? Tem um termo que eu esqueci, né? Que as gerenciadoras estão usando, né? Que é um projeto vivo,
né, que eles tem outro termo, né, que eles estão Hum. usando, mas resumindo é tipo um projeto vivo, é um projeto que está em constante movimentação e mudanças, né? Faz Ou seja, parte. todo mundo vai mudando ao mesmo É, tempo até atingir o objetivo inicial, final, né? Então é um projeto vivo, né, que eles falam. É um projeto dinâmico. dinâmico. Essa é a palavra, projeto dinâmico. Então eles têm essa desculpa. Para mim é uma desculpa, né? Porque não, é um projeto dinâmico. Então, tipo, enquanto vocês estão fazendo a revisão da hidráulica, a arquitetura já está pensando na outra revisão e estrutura também. E aí, né, você só vai, para mim, só vai perdendo trabalho, né? As outras disciplinas, né? Porque quem manda mesmo em tudo é arquitetura e estrutura. Isso. Se elas não estão consolidadas, todas as outras disciplinas vão ter retrabalho, né? Porque a Exatamente. gente segue essas disciplinas, né? Então, se não está algo bem definido, né, bem redondo, não precisa estar 100%, obviamente, né? Obviamente vai ter mudanças, né? Até a própria hidráulica prevê mudanças, né? Eu falo da hidráulica porque eu mexo na hidráulica, quando da hidráulica. Então, às vezes nós colocamos mudanças no projeto. Muda a porta para cá, para a gente colocar um shaft aqui e tal, né? Então, essas mudanças de arquitetura pode acontecer. Agora, não pode acontecer mudanças bruscas na Isso. Mas arquitetura, esse é né? o dinamismo que faz parte do BIM, né? E É, você ter ali uma arquitetura bem definida e você faz mudanças pontuais para melhorar o projeto, para fazer uma evolução. Agora, você mudar o conceito, refazer toda a arquitetura, isso é uma loucura. Para a estrutura entrar, você tem que ter uma arquitetura definida previamente, para conseguir dimensionar alguma coisa. Onde vai vir a carga? Não sei. O que tem em cima, né? Qual vai ser a atividade, enfim. Então, isso hum, precisa estar definido. Aí, beleza, quando está definido a arquitetura e a estrutura, mesmo que não esteja 100% a parte arquitetônica, nós podemos entrar com elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo junto, beleza, desenvolver ao mesmo tempo, vai compatibilizando, vai coordenando, só saber fazer e funciona, né? Mas é aquela coisa, tem que ter tempo e você precisa ter uma arquitetura definida. Você não pode correr o risco de mudança, porque você vai impactar em todo o fluxo, né? Em todo o projeto você vai ter problema com o cronograma, vai atrasar a entrega, vai ter esse tipo de problema que é recorrente, infelizmente, e esse problema é justamente essa palavra, é recorrente, né? né? É um problema que acontece muito, essas mudanças de arquiteturas bruscas, mudanças bruscas de arquitetura, né? Mudanças, às vezes, de conceito, assim, do projeto, né? Então, e uma fase já de pré-executivo, por exemplo. É uma fase anterior a que é liberada para obra executiva, né? Então, essa consolidação da arquitetura precisa chegar até uma determinada fase, né? Que é o estudo preliminar, por exemplo. Não, é assim que vai ser a arquitetura. A partir daí, né, a gente não pode mais mudar a arquitetura, né? A não ser que o cliente realmente bata o pé, ou então for uma questão de lei, né? Tem que botar um banheiro aqui, porque a lei recente exige que você ponha um banheiro. Isso aconteceu num projeto recente, né? E eles foi aprovar o projeto legal lá e os caras da prefeitura, não, precisa ter um banheiro aqui. Por conta disso, no rooftop que tinha, precisa ter banheiro. E aí os caras vão ter que colocar um banheiro. E aí mudou, né, o layout daquilo ali em um projeto executivo já, O cara que né? fez o projeto desconhecia a necessidade de ter ter um De, sanitário ali, aí de paciência. ter aí paciência, né? Mas a arquitetura não pode mudar, né? O layout ali realmente isso tem que ser tratado como um caso muito à parte e específico. Mas Sem o que a dúvida. gente vê mas o que a gente vê, né, no dia a dia são mudanças bruscas, assim, como se não fosse nada, que não ia impactar em nada no cronograma, né? Então, né, no final eles dão o mesmo prazo, né, para gente, né? Um prazo que era para a gente executar, né, no pré-executivo, que tem a maior mão de obra, que a gente faz todos os caminhamentos, e no executivo, que é só para a gente detalhar, né, o pré-executivo, não, a gente tem que correr e fazer novo layout, adequações, né, no mesmo prazo. Né? Então é incrível como é que o pessoal pensa sobre isso. Né? E aí, né, calha aquela velha história. Estão atrasando projetos, atrasa pagamento também, não entregou, não paga.
E aí vai, né, o enrosco de todo gerenciamento e toda entrega de projetos que a gente tem aí nessa parte. Então, se tem esse profissional que sabe como é que é o BIM, né, junta com um cara que já tem experiência, né, de gerenciar um projeto e faz um cronograma onde os dois olham e falam, olha, dá para todo mundo ser feliz aqui. Né? E outra, né? Você não precisa ser um manda-chuva também, né? De só chegar e impor lá um cronograma e querer que todo mundo siga aquele cronograma. Discute, Busque, né, né? meu? Discute com os projetistas, né? Com o pessoal, ó, a gente está prevendo isso aqui, precisa ser assim, né? Que até que a Benge faz assim, né? A gente está fazendo o gerenciamento de um projeto e a gente põe lá na reunião, ó, a gente pensou aqui nesse cronograma e a gente simplesmente pergunta, dá, né? Dá para fazer em tal data, né? Porque a conta disso. Se não dá, a gente pensa em uma solução, né? Então, a gente também precisa discutir isso com nossos projetistas para saber como é que tá o pé daquilo, né? E partindo, né, dessa parte de fases, né? Eu separei aqui uma pergunta bem interessante, né? Sobre documentação, Marlon. O que é documentação, né, pessoal? É quando a gente, né, pega o projeto, né, que a gente modelou e, né, faz o tagueamento e coloca informações, né, de textos, né, diâmetros, notas, enfim, né, faz a folha, né, do projeto. E essa extração, né, DWG, PDF, enfim, é, a partir de qual fase você considera que é importante a gente ter? Eu ia falar justamente sobre esse ponto aí, né? Existem desafios envolvidos aí para a gente hoje, como a gente lida com essa questão, né? Não é em relação ao operacional, mas em relação ao padrão dos clientes. Não, ao meu ver, cara, você vai precisar de uma folha no executivo para o cara que vai executar a obra, né? Então, na minha opinião, numa fase de projeto básico, você vai entregar modelo. O cara vai ver lá o modelo, vai ver o Navisworks, se ele não tem capacidade para isso, contrata alguém que tenha. Porque assim, não faz sentido você gastar tempo fazendo uma documentação numa fase básica, se você pode ter uma mudança de projeto, né? Então é uma perca de tempo na minha visão. O que que a gente tem passado hoje de, de desafios, né? A gente tem o nosso padrão, nossa biblioteca, né, dos nossos projetos, mas às vezes a gente tem que seguir um padrão de um determinado cliente. E o cliente fala assim, olha, meu padrão é assim, de símbolos, de anotações, fonte de texto, não sei o quê. Então a gente tem que fazer uma adequação em dezenas de famílias, na simbologia de dezenas de famílias, e, por exemplo, uma família de tomada, por exemplo, tem 10, 20 tipos de tomada, e cada uma tem uma variação de simbologia, né? 20 amperes, muda a cor, então põe uma linha aqui, uma achura ali e tal. Então, isso para a gente é penoso, né? Porque você tem um cliente novo, o cliente às vezes bate o pé no padrão dele, não quer, não é flexível uma mudança, e não tem um padrão assim que rege o estado de São Paulo, a norma nacional, né? O que tem é para incêndio, para bombeiro, por exemplo, beleza? Por estado agora. Padrão de elétrica. Se existe uma documentação, não é seguida, porque cada um tem um padrão diferente. Tem gente que faz o S lá para fazer a simbologia de interruptor, tem gente que põe lá uma perninha, uma bolinha e chama de interruptor, né? Então, assim, eu sinto falta de um documento que seja estadual, né, ou federal, que vai padronizar de alguma forma isso, nem que seja, sei lá, o CREA, não sei, para fazer alguma coisa, para padronizar isso, porque se cada empresa adota um padrão diferente, você vai ter uma confusão de interpretação de projeto depois, né? Facilitaria muito para interpretar projeto, para fazer projeto, para documentar, se você tivesse um padrão, né? Então, hoje, nosso maior desafio em relação à documentação é justamente isso. O padrão que os clientes às vezes exigem, que a gente tem que fazer uma adaptação, é um baita trabalho, gasta horas ali para poder adaptar isso, né? Capacidade nós temos, não temos nenhum problema operacional em relação a isso. O que pega é o tempo que a gente leva para fazer os ajustes, né? E a gente vai lá e adequa o que tem que adequar, paciência, mas eu sinto falta de um padrão. Isso aí. Para mim também chegar nessa parte, né? Que assim, quando a gente tem um projeto, pensando, né, num mundo lindo, onde todo projeto já vem, né, em BIM desde o início, né? É, É, ter a documentação, para mim, a gente só realmente quando for para obra, né? Para mim, a documentação, extrair, né, alguma coisa, PDF ou DWG, enfim, a gente
só para quando for na obra, né? Agora, o resto, né, realmente, o pessoal da agência, a gerenciadora precisa ter alguém que saiba ver o projeto no 3D ali, né, saber se está correto ali. Né? Só que a gente tem essa defasagem de pessoal, né? Então, eles pedem, né, esse 2D, né, nas fases anteriores, documentados, né, por conta disso, né? Porque o pessoal que vai compatibilizar, que vai verificar o projeto, né? Que vai ver o projeto, não sabe ver o 3D, né? Então eles precisam ter essa documentação 2D para até mesmo, né? Mandar para um orçamento preliminar, né? Então, geralmente, quando chegar na fase do pré-executivo, né, você manda o projeto com alguns diâmetros já pré-dimensionados para fazer um orçamento preliminar para chegar para o cliente e falar, ó, isso aqui que você vai gostar, que você vai gastar na sua obra, né? A obra vai custar isso aqui, né? Então, não seria muito mais fácil ele pegasse o modelo, extraísse esses quantitativos, que seria muito mais assertivos do que pegar um 2D e, né, sair contando ali, né, vamos dizer assim, né, porque é assim que faz, né? Eu não entendo, pelo menos quando eu já fiz um orçamento, né, sem auxílio de software nenhum nem nada, era justamente sair contando realmente os trechos, né, os materiais ali planta por planta, né, e depois somar no final. E isso é um trabalho assim exaustivo, tá? Então, quando você tem uma ferramenta onde você já modela, né, já faz o 3D e já extrai um quantitativo automaticamente, para mim não faz mais sentido extrair essa Não, documentação. Né? sem discussão em relação a isso, né? E assim, em relação ao que você falou do mundo ideal, que você faz um projeto BIM desde a fase preliminar, na minha visão é possível fazer, é só você estudar os recursos e desenvolver, tá? Na minha visão é possível fazer. Agora, mesmo que siga o fluxo que muito se vê hoje, que é desenvolver um preliminar em AutoCAD e depois passar já modelando no projeto básico, né? Que é o que a gente muitas vezes também faz. A questão é justamente em relação a como vai sair no final do projeto essa documentação, né? Durante o projeto você vai posicionando os elementos, vai vendo o que precisa desenvolver aí em relação a elementos, em relação à família, etc. Mas se você não observar que o padrão de documentação, as símbolos da empresa é diferente do que você tem na sua biblioteca, cara, você vai ter um baita trabalho depois para fazer a adequação. Na minha visão, esse é o principal ponto. Tanto faz se você vai documentar no executivo, documentar no básico, ou se você vai pegar um projeto do começo em BIM, vai adequar só no básico para BIM, enfim. Para mim, o principal ponto para documentação para desenvolver é esse, entendeu? Falta padrão, tem que fazer. Em algum momento vai ter que fazer, ponto. Né? E aí é o tempo que vai gastar para poder fazer adequações, entende? E muitas vezes a gente ainda não fica exatamente como o CAD tem, porque o CAD é uma representação unifilar de elementos, né? Se o cara falar assim, ah, não, quero que o Revit saia unifilar, eu falo, pô, então faz projeto em CAD, cara. Entendeu? Porque o Revit a gente está fazendo em 3D, né? Com informações, o que torna o projeto BIM, ali com extração de quantidades, etc, né? Então, mesmo quando existe um padrão de documentação do cliente em relação a símbolos, a gente adequa, mas em relação à representação dos elementos, às vezes a gente muda porque não faz sentido, né? E não tem nem como o cliente bater o pé em relação a isso. Então, acho que a grande discussão é justamente essa: padrão gráfico de representação de elementos, entende? Ah, entendi. Não, tá bom, né? Se a gente for tirar assim um ponto positivo disso, né? Tipo, um ponto positivo de ter essa documentação mais postergada, né? Mais no final do projeto, é tipo, menos trabalho com material revisado, né? Claro. Menos trabalho porque assim, quando você cria uma folha, você cria um filho, né? Então ali você tem que ir lá alimentando, né? Tipo, porque assim, você faz a alteração no projeto, na modelagem, você tem que fazer a alteração ali na folha também, né? Porque vai mudar a tag. Porque assim, se você move um tubo daqui para ali, a tag não vai juntinha, perfeitinha, né? Principalmente prumada também, né? A indicação da prumada. Não vai perfeitinha para onde deveria ir, né? Sim. Então você tem que ir lá e botar no lugar correto Por também, isso né? que Fazer por o isso que ajuste dá não fino. documentar antes de Então, ajustes.
o ideal é não documentar, né? Só documentar realmente, ó. Primeira, revisão 01 do executivo, tá aí, documentado, bonitinho, porque documenta uma vez só, é um trabalho e tá aí, né? Se vir, né, alguma coisinha, a gente vai adequando, são poucas coisas, né, que a gente vai adequando, né? Agora você fazer uma documentação de um básico, né, e depois ir para um pré-executivo, e depois ir para um executivo, e depois ir para um liberado, ó, cara, é um trampo, né, de documentação que vai sendo perdido, né, vamos dizer assim. E o ponto negativo nem sei mesmo se é negativo, tá? Mas é negativo mesmo, né? Ou, tipo, só o mercado não se adequou, né, a isso, né? Essa questão de, tipo, o orçamento preliminar, né, ainda ser feito com extração 2D, né? E aí, geralmente, né, são nessas fases, né, de básico e pré-executivo, né, que eles fazem esse orçamento, né? Aí o cara chega na Então, loja, mas o BIM não funcionou aqui, cara, porque o preço não bateu, velho. mas o orçamento, mas o BIM não foi justamente para ter o menos desperdício possível? Mas o orçamento foi feito com base no 2D, cara. Então, assim, tá sujeito a erro, né? Erro mesmo, porque o cara vai contar ali 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 20. Aí o cara, E não, aí BIM se não funciona, perde. não funciona. E aí se perde, né? E aí você ainda põe ali o fator de cagaço, né, no orçamento, aqueles 10, 20%. CCG, coeficiente de cagaço. Isso. E aí o orçamento, né, da obra, essa parte aí vai lá para cima. Então, se você já tem um BIM, né, eu não vejo pontos negativos nisso aí, né? Use o BIM, use o modelo, né? Contrate profissionais que possam olhar o modelo e extrair essas informações. Se a sua empresa de gerenciamento não está preparada, né, para ter esse tipo de profissionais, cobre isso das empresas projetistas, né? Elas podem, né? Já que a projetista sabe fazer BIM, sabe? Então ela sabe também extrair o material disso aí, né? Cobre das empresas a lista de materiais, né? Quando o projeto é em BIM, né? Quando o projeto é em CAD, nem vale a pena, né? Manda o pessoal mesmo que vai fazer o orçamento fazer isso, porque é 2 trabalhos, né? Então manda só o pessoal mesmo que vai fazer o orçamento preliminar, fazer essa quantificação. Agora, se o projeto é em BIM, já cobre ou né, contrato profissional ou cobre da empresa projetista, né, para ela já te mandar uma lista de material, né? Ah, não vai ter todos os componentes, né? Vai ter só o que realmente está ali no projeto. Tudo bem, mas já é alguma coisa, né? Você manda para o carinha que vai fazer o orçamento preliminar, ele já tem ali toda a relação, ele só vai incluir pontos, né, que às vezes a gente ou não modela, né, ou então esquece realmente, né, alguns componentes, né, que não tá preciso, né, por conta às vezes do LOD, né, do modelamento, né, ou da família em questão, né, puta, faltou uma união aqui no registro, então tem que colocar a união em tudo. Então, assim, às vezes quando você vai modelar, você não tem, né, tudo modelado do jeito que vai ser executado. Então, às vezes o cara tem que colocar, né, informações a mais ali, né? Para Então, quantificar elementos para específicos. quantificar elementos específicos, né? Mas, pô, o cara já recebeu um quantitativo já mais ou menos ok, né? Então, já vai ajudar, assim, muito, né? Essa parte do orçamento, deixar mais redondo possível. E nós, como empresa de projetos, né? Qualificar e melhorar e otimizar as nossas famílias para que esses orçamentos saiam mais certos possíveis, né? E como é que a gente faz isso? Conversando com instaladoras, né? Conversando com o pessoal que realmente executa ou que orça, né? Que aí o pessoal, eles vão dar esses retornos para a gente. Ó, quando você, no seu orçamento, ó, tem que prever isso aqui, tem que prever uma luva a cada 6 metros de tubo, né? Então a gente vai adequando nossa modelagem a partir disso também, né? Então todo mundo cresce, né, nessa parte, né? E aí o carinha do orçamento vai ter mais tempo para ver esses pontos também que possam afetar no orçamento. Em relação à própria questão do quantitativo, muitas vezes o cara que faz a coordenação BIM consegue extrair o quantitativo no software de coordenação BIM, por exemplo, o Navisworks, ele consegue montar lá toda a EAP, né, a estrutura analítica do projeto,
pensando em elementos que não serão modelados, porém serão quantificados de qualquer forma, entendeu? Então dá para quantificar ali, por exemplo, fechadura de porta, sem precisar modelar a fechadura da porta, né? Então você consegue ter uma modelagem um pouco mais simples e quantificar o projeto no nível de detalhe interessante também, né? Então, resumo da ópera sobre gestão BIM aí, a gente pensa assim, para que eu vou usar o BIM no meu projeto, na minha obra? Para trazer economia. No final é sempre grana que envolve. Eu vou economizar dinheiro, ponto, certo? No final das contas é isso. Só que eu vou economizar dinheiro como? Resolvendo problemas com antecedência. E quem é que identifica esses problemas? É esse cara que é esse especialista. Ele que vai gerar o relatório de interferências, ele que vai gerar um relatório de verificação de modelagem por um fluxo de design review, por exemplo, acompanhando com a engenharia, né? Ele que vai verificar as informações, se está todo mundo inserindo corretamente. Isso vale tanto para quem faz projeto quanto para quem contrata projeto. Quem contrata o projeto tem que verificar, tem que validar, tem que desenvolver um fluxo, um padrão, uma documentação. E é esse profissional que vai estar desenvolvendo. Então, olha a importância desse cara para o fluxo BIM nas empresas, né? Se esse cara não existir, cara, você vai estar dirigindo sem volante, você entendeu? É um jogo de futebol sem meia, murro e sabe? ponta de faca. Você entendeu? Não dá. É esse que é o ponto, né? E aí é, de novo, a questão cultural. Você pensar que esse cara é importante, tem que ser valorizado, tem que ser capacitado, tem que ser investido num profissional nesse sentido, né? É sobre, ou uma equipe, né, para poder atender a necessidade. É sobre isso, o resumo da ópera é esse. Mas eu vejo assim, eu vejo que existe uma evolução interessante no mercado, as empresas têm um nível de aceitação muito positivo, cada vez mais estão entendendo, né? Então a gente está num ponto, padrões estão sendo criados, e normas, etc. Muito se fala sobre BIM, tem eventos, tem discussões, etc. Então, assim, o cenário é muito, muito interessante, muito positivo, como jamais foi antes, né? Eu acredito que a coisa tende a melhorar muito nos próximos anos aí, a obra pública utilizando e forçando a utilização, o setor privado vai puxar e vai fazer a mesma coisa, né? Agora, o ponto que vai demorar mais tempo é a massa da população. O cara, dono de classe média, enfim, o cara vai fazer uma reforma na casa dele, o cara vai construir uma empresa nova e uma construtora, vai construir um edifício de 4 pavimentos, por exemplo, né? E essas pessoas também têm que ter um entendimento igual ao cara que vai construir lá um empreendimento de 10 milhões, né? Por quê? Justamente para que ele possa ter essa mesma noção e jogar isso para o projeto ter a economia esperada com a metodologia BIM. Mas isso aí, até chegar na população, vai demorar um pouquinho mais. Isso mesmo, porque É a o que eu sinto, economia, pelo né, menos. a economia para essa massa é muito mais significativa às vezes, né, para um Exato. cara que vai construir um projeto Exatamente. enorme, né? Exatamente. Tá bom. Não em valores, né? Não em valores. Claro que se a obra é maior, você vai Ah, economizar não, mais em claro. volume de grana, né? Mas Mas assim, em termos de em budget, porcentagem mesmo, né? o cara tem um budget para gastar. Quem gasta mais economiza mais, mas o que ele gastaria mais não faria tanta falta como vai fazer pro Isso, cara, né? isso mesmo. Faz mais falta, isso, é Exato. justamente isso. Bom, acho que é isso, Marlene. Acho que a gente conseguiu abordar, né, bastante sobre essa parte do gerenciamento, né? Tem muita coisa ainda. A gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre essa gestão Tranquilo. BIM aqui, Vou começar a fazer tranquilamente. podcast igual o Flow, 4 horas e meia. 4 horas, você é louco. Conversa. Pois é, mano. Mas assim, a gente ia ficar 4 horas e meia chorando uma água aqui, mano. O cara que Porque tá a assistindo entrar em gente depressão com a gente. entrar em depressão, porque a gente só ia chorar mágoa, porque tá difícil realmente, né? E a gente preferiu dar esse tema também no podcast, porque realmente é um caso, a gente vê diversas visões, né, de gerenciamento e a gente fica muito confuso, né? E então é bom a gente pôr o pé no chão e falar o que é que está acontecendo, né? O que é que está faltando aí, né? Justamente para que a evolução nossa como profissional e a gente também quer que as empresas, né, o pessoal que está nos escutando também tenha esse ponto de vista, né? Mais uma opinião para talvez levar isso para sua empresa, né? E poder, né, todo mundo crescer junto, tá bom? A gente faz a nossa parte, né? Com o Bincat, a gente joga aí na internet para quem quiser assistir o nosso ponto de vista, né? E com nossos clientes a gente mesma coisa. Fala assim, ó, a gente entende que tem que ser dessa forma porque assim não funciona. Já entendemos que não funciona, né? Uhum. Mas, né, além Se o disso, cliente não aceita, a gente
convence ele, né? Não tem jeito. É o cliente. Convence. A gente tem que aquilo. convencer. Procurar alguma forma de convencer. Como é que convence? Com dinheiro, ó. Você vai reduzir mais. Então precisa ter dado, precisa Exatamente. ter precisa mostrar um relatório para ele de Um case, que né? vai ser melhor, um case para Vem ele. com o cara, ó, tá vendo esse cara aqui? Ele fez comigo. Ele usou a metodologia da forma correta. E conta pra ele, vai, fala com ele. Conta, Senta aí. velho. Pronto. Deixa os dois lá meia hora conversando com um cafezinho e uma Resolve. hora convence, resolve tudo, né? É isso mesmo, Marlon. Então, obrigado aí, pessoal, né, por Falou. ter nos assistido aí, nos ouvido também, né? E muito obrigado, Marlon. Tenha uma boa noite. Desculpa aí o desfalque aí na equipe, mas eu acredito que a gente conseguiu, né, mostrar o que a gente veio para falar e fazer, né? Então, obrigado aí e até mais. Até a próxima. Show. Caramba, Marlinho, você fala, hein?